Boa noite, minha gente. É uma alegria estar de volta presencial, né? É uma alegria. Ontem eu dei aula também. Feliz. Então, para a gente falar dessa aula, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Quem aqui tem alguma experiência com a mediunidade? Quem se percebe ou já trabalha como médium? Ou quem já viu algum evento, alguém em transe mediúnico, que pudesse relatar aqui um pouquinho? Lembrando que a gente transmite ao vivo, então só tragam aquilo que pode ser compartilhado. Muito pessoais, eu prefiro que vocês não tragam. E aí, alguém? Tânia, tem um microfone outro? Alguma coisa, ou que você já viveu, ou que você já viu em alguém, só para a gente iniciar essa aula sobre médiums. Sim, boa noite. Eu me chamo Joana. Oi, Joana. E aconteceu comigo, eu tive um problema renal muito grave. E cheguei a ficar hospitalizada e desenganada pelos médicos. Eles não deram mais nenhuma... esperança. Então, eles falaram que como a infecção estava muito alta, era ser muito complicado, né? E que eu teria que passar por uma cirurgia para retirar esse cálculo que ficou na bexiga e fez com que meus rins não filtrasse. Isso deu uma infecção. E deixou eu mesma não estava, na verdade, eu não estava absorvendo nada disso, porque realmente meu corpo, eu não reagia. Então, quando eu fui levada para o centro cirúrgico, e nesse centro cirúrgico não tinha porta, a não ser a da entrada. Não tinha na parede, mais nada. Uhum. E veio uma senhora em minha direção, eu nunca esqueci o rosto dela, a roupa que ela estava usando. E chegou em mim, me tocou e falou comigo que eles estavam cuidando de mim, que ia dar tudo certo, que eu ficasse tranquila. Mas, no momento, eu não achei, não absorvi, assim... Ali está um centro cirúrgico, tem roupas especiais, tudo isso, né? Que a gente não pode usar, assim, entrar de qualquer jeito, de qualquer roupa. Depois de tudo passado, no dia seguinte da situação, eu estava já tendo aula para ir para casa. Então, eu tenho certeza que, naquele momento, foi você irmão recebeu que um auxílio espiritual. espiritual. Espiritual, e foi um auxílio... Então, foi uma mediunidade de cura. De cura. Obrigada, Fernanda. Foi Joana. Alguém mais ia falar? Oi. Obrigada, Joana. Boa noite, meu nome é Mabelle. Oi, Mabelle. Eu sinto, todas as vezes que eu entro aqui no centro, qualquer centro espírita, eu já começo a sentir, é uma coisa que eu não sei muito bem explicar, inclusive eu fui encaminhada para solicitar acho que é uma consulta, um atendimento aqui, um acolhimento. Eu, por exemplo, hoje eu nem fui para o passe porque a coisa é muito forte, eu sinto no meu corpo, assim, dentro da minha cabeça, dentro de mim, uma coisa... Nesse momento aqui agora eu estou sentindo, por exemplo, né? E eu tento desconectar isso para não ficar sentindo isso o tempo todo. E o que você acha que está acontecendo, Mabelle? Pode dizer com suas palavras, para poder a gente aqui ir alinhando essa aula. Vai ser, pelo que eu estou vendo, eu já estou adorando a aula, não sei vocês, mas eu estou empolgadíssima. Eu não sei, eu tenho isso desde os 15, 16 anos, né? Uhum. Eu sou laica. O que é laica? Às vezes eu acho que isso é uma manifestação do meu inconsciente, que entra num estado, sei lá, de euforia, porque está num ambiente propenso, e é uma forma de sugestão, né? Porque isso também aconteceu num terreiro de candomblé, quando eu fui visitar. E, ao mesmo tempo, aqui me informaram que também faz muito sentido, e eu gosto de acreditar, que há uma dilatação do perispírito, né? Que há essa conexão, que é como se o campo espiritual fosse muito aberto, assim, há essa dilatação do perispírito, e aí ocorre esse contato com seres desencarnados aí que estão no meu campo. Ou seja, eu me organizei toda para explicar o que era e ela explicou. Você trouxe uma questão que pode ser... você falou alguma coisa assim... manifestação psíquica,
alguma coisa assim. E, de fato, a mediunidade é um fenômeno psíquico. A gente encontra isso na literatura também, né? Eu até trouxe ali Teoria da Mediunidade do Zalmino Zimmermann, trouxe Psicologia e Mediunidade do Adenauer, além do livro de vocês. São as 3 literaturas que eu mais indico aqui para essa aula nossa. E, sim, então, eu queria falar um pouquinho, só um minutinho, Cídio. No caso da Joana, mediunidade de cura, o que vocês acham que pode ter acontecido? O que compõe esse evento de mediunidade de cura? O que está mais em evidência numa mediunidade de cura? O que vocês acham? Os espíritos que acompanham. Mas, numa mediunidade de cura, existe... Bom, se houve cura, existe alteração na matéria, né? Existe uma alteração na matéria. Essa é a característica da mediunidade de cura, das mediunidades de efeito físico. Vocês tiveram aula semana passada sobre mediunidade. Então, na mediunidade de efeito físico, existe uma alteração nas propriedades da matéria. A exemplo da cura, do transporte. E tem também uma doação energética. Então, a gente doa ectoplasma, doa energia para proporcionar um evento como esse. E, no caso da Mabelle, sim, é um fenômeno psíquico. Pode ser uma sugestão? Pode. Mas observe, onde é que ela mais sente isso? Ela sente onde o ambiente está bem propício. E, sim, pode ser a presença de alguém desencarnado? Pode. Mas pode ser somente dela? Pode. Se tem a presença de alguém, é mediúnico. Se é somente dela, é anímico. A gente vai ver isso. E nem por isso invalida o fato de nos percebermos espíritos. A gente vai ver isso. Tem uma obra muito importante do Ernesto Bozano, que ele vai escrever sobre a mediunidade e animismo, e ele diz, ao contrário, afirma a existência e as propriedades do espírito que nós somos. Então, o animismo é propriedade anímica, é minha, mas nessa percepção que a Mabelle trouxe, de espíritos que somos. Por que vocês ficam lá longe assim? Eu não digo nada, viu? Melhor vir para cá, viu? Aula de médiums. Boa noite. Meu nome é Clara. Há uns anos atrás, eu tinha uma tia-avó que estava internada e ela já estava em estado já terminal. Ela estava com um tumor no cérebro. E aí, no dia, mandaram uma mensagem, né, para os familiares de que provavelmente ela já estaria desencarnando. E aí, no final do dia, o meu tio pediu para eu ir fazer uma troca, só ficar no hospital para a outra pessoa sair. E nessa época, eu fazia um curso em outro centro, e eu estava lendo o livro Na Hora do Adeus. E aí, quando eu cheguei lá, meu tio estava lá, eu perguntei se eu podia fazer uma oração, porque eu lembrei que no livro era importante nesse momento e tal. E aí, quando eu me coloquei diante dela, eu comecei a sentir como tinha várias cortinas dividindo os ambientes, eu senti como se tivesse se elevado, eu senti meu corpo inflando, né? E como só se tivesse eu e ela ali naquele momento. E aí eu tenho, na verdade, ainda medo. E aí eu comecei a ficar nervosa e aí eu lembrar da oração, do que eu estava fazendo ali, do propósito daquilo. Aí eu vi um clarão. Só que eu ficava duvidando. Eu digo, ai, meu Deus, será que eu estou vendo mesmo? Será que é uma luz que tem aqui em cima? Aí eu abri o olho, eu digo, deixa eu confirmar. Abri o olho, só que tinha uma luz, mas não era da forma que eu estava percebendo. Uhum. E aí eu desconcentrei e depois voltou de novo essas sensações, né? E eu comecei a conversar com ela, que ela poderia ir em paz, que não precisava ficar preocupada com ninguém aqui, que iria tudo ficar bem e tal. Quando eu terminei, aí ela morreu.
a máquina fez pi, e ela morreu. E aí eu fiquei nervosa também, né? Porque, ai meu Deus, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa boa, mas Clara. É o inusitado, né, Clara? Eu não esperava que fosse acontecer Muita coisa acontecendo hora. ao mesmo tempo naquele momento, não foi? Que interessante. Eu acho ótimo que a gente duvide mesmo, claro, porque senão a gente estaria muito suscetível a somente crença, e não é essa a proposta, não é crer, é saber que aquilo está acontecendo. E, para isso, eu preciso duvidar, abrir o olho e ver que a luz que eu estou vendo aqui é diferente da luz que eu vi com os meus olhos, não os olhos físicos, mas com a sensação perispirítica, com a sensação que o espírito consegue captar através do perispírito, né? Então, é uma luz diferente. Eu acho ótimo isso. Diga. Boa noite, meu nome é Fernanda. Oi, Fernanda. Um dos motivos que eu escolhi para estudar a ULI é justamente a questão da mediunidade. Eu tenho mediunidade de psicofonia, descobri aos 14 anos. Essa sensação que a colega falou é justamente isso. Quando eu percebo, né, que vai ter alguma manifestação, é formigamento nas mãos, taquicardia, a mente fica totalmente em branco, mas eu não esqueço do que está falando, do que está sendo dito, eu tenho a consciência e a lembrança, mas assim, eu não tenho domínio sobre isso. Então, um dos motivos de eu estar aqui estudando a ULI foi justamente isso, para saber como entender o processo todo da mediunidade, saber controlar isso, porque, às vezes, até orando, até se eu me aprofundar em uma oração... Igual a Clara ali, que foi orar, entrou em sintonia, expandiu o perispírito. A última vez aconteceu aqui, recentemente, no centro. Eu trouxe meu filho para a visualização curativa. Ele tem... Tu já tem um filho, criatura? 5 anos. Ele vai fazer. Aí, na sexta-feira, né, que tem a visualização, eu, do nada, Fernando falando palestras e tal, e aí, quando eu olhei para ele, que eu orei, pronto. Aí já entrei... E começa a dar comunicação, é isso? Você não tem o controle? Era isso que eu queria entender. Como é que você não tem o controle? Eu não tenho controle. Você começa a falar. Começo a falar. Aí eu não sei parar, não sei o momento que eu não deixo, não permito isso. Mas vai saber. Não paro. Aí veio o passista. Quando ele começou a fazer isso, eu fiz assim, ó, paguei. E eu queria falar para meu filho. Eu lembro que o Espírito disse assim, deixa eu falar com ele, eu não vou fazer nada demais. Eu só vim falar com ele mesmo, deixa eu falar. Só que não deixou, né? Aí então, isso que Fernanda está trazendo é muito importante. A gente precisa ter o controle. Só com qualquer pessoa. Tudo que a gente falar aqui, vocês pensem assim, vale para o encarnado, vale para o desencarnado. Então, eu deixo que qualquer um fique assim, com esse poder sobre mim, de ficar chegando, e eu quero falar, mas você vai ter que me escutar. Vai para lá. Eu vou escutar se eu quiser escutar, se eu estiver disponível para. E aí a gente vai, sim, treinar isso, trabalhar isso. Né? Diga. Boa noite, meu nome é Mari. Oi, Mari. Aconteceu... Eu não vou aí não, viu, Mari? Que dá Tá microfonia se eu passar aí de baixo. Aconteceu comigo, assim, eu fui na área 1 com o meu filho, que ele fazia a faculdade lá. E ele me deixou na recepção e entrou. E eu fiquei olhando para o lado da pista ali, da paralela. Quando eu olhei, eu vi um carro atropelar um rapaz, bater nele, ele subir, a camisa abrir e ele cair. Na hora eu levantei gritando, gente, o carro atropelou alguém ali, o carro atropelou. E o rapaz da recepção veio, o que foi, senhora? Eu digo, o carro atropelou alguém ali. Aonde? Ali. As pessoas que estavam na recepção, todo mundo correu para ver. E, na realidade, só eu que vi o atropelamento, mais de ninguém. Entendeu? Eu me acalmei. Quando eu vi que ninguém tinha visto esse atropelamento, só eu, né? Fiquei sem graça, me sentei lá no cantinho. Imagino como você ficou, hein? Fiquei. Até a hora que meu filho chegou, que eu passei a contar. Aí você, vamos embora daqui que eu vou abaixar minha cabeça, aqui eu não volto tão cedo.
Aí foi esse episódio que aconteceu. Isso que Mari está trazendo é muito importante, porque num passado não muito distante, não muito remoto, muitos dos nossos médiuns eram internados como loucos, né? Então, hoje, Mari está me trazendo um exemplo que provavelmente quem estava ao lado dela na recepção disse: "E essa senhora, ó, chega para lá aí que a criatura não está bem não, né?" Quando, na verdade, é apenas um evento mediúnico. Mari teve... Que evento é esse que Mari teve? Hã? Pode ter sido uma visão, pode ter sido uma clarividência, né? Uma premonição do que um dia pode vir a acontecer, ou pode ela ter resgatado uma visão de algo que já aconteceu. Né? Ela viu uma cena, aquela cena apareceu para ela. Costuma aparecer isso frequentemente? Às vezes. Então, essa é uma diferença que a gente faz na hora de observar. Será que a pessoa está tendo realmente algum surto? É uma coisa da cabeça da pessoa ou será que é mediúnico? Uma das coisas isso acontece com muita frequência? Em quais circunstâncias é comum acontecer? Está passando por alguma situação? Então, a gente avalia todo o estado psíquico da pessoa, claro, porque pode ser também, pode, não pode? Pode. Mas se ela funciona bem, trabalha bem, isso foi um evento inusitado, muito provavelmente foi um evento mediúnico, né? E aí a gente avalia, e aí a gente vai testando essa habilidade mediúnica de Mari. Mais uma, e vamos andando. Boa Diga, noite, pode falar. meu Boa nome é noite. Ellen. Como? Ellen. Ellen. Oi, Ellen. Tudo bem? Eu tenho uma filha de 17 anos, dia 15, próximo, ela vai fazer 18. E desde 3, 4 anos ela antes, quando criancinha, ela chorava muito, a gente, né, de alguma forma, em oração, levava para centro e tal. Mas o mais recente, há um ano atrás, no dia do aniversário dela, a gente fez um bolinho simples em casa, com umas 5 amiguinhas, e elas bateram parabéns, elas ficaram lá felizes, brincando, no quarto dela dançando lá, e eu fui deitar. E, de repente, eu vi ela me chamando, mas ela muito assustada e chorando. Só que ela não queria ficar perto de mim. E eu pedindo a ela, calma, Iazinha, ela, minha mãe, eu quero... Eu chorando, sem conseguir se controlar. E eu chamei minha irmã, que é madrinha dela, que mora perto de mim, porque ela não queria falar comigo, ela queria falar com minha irmã. E aí, eu já entendendo, né, que podia ter sido alguma situação mediúnica, minha irmã subiu, aí conversou com ela. E ela, depois a gente ficou sabendo, né? Ela viu, ela estava no quarto com as amigas, e viu, adentrando a porta do quarto dela, alguns espíritos ensanguentados. E ela via eu, minha irmã e o pai. E ela começou a ficar assustada, e ela não queria olhar para mim, porque ela achava que ia acontecer alguma coisa comigo. Como eu estava com ela, e ela chorava muito, aí a gente, depois de muita oração, né, muita doutrina, ela se acalmou. Eu vou pegar esses dois últimos exemplos para a gente trabalhar uma coisa aqui importante. Foram 2 exemplos mais difíceis. Como se quiséssemos viver uma vida cor-de-rosa. Como se quiséssemos achar que nada de ruim deve acontecer. Se acontece algo assim, que chega espírito ensanguentado, então tenho medo de espírito, porque é muito terrível. Como se entre nós encarnados não tivéssemos cenas assim, né? Então, a gente costuma ter essa ideia equivocada de que é algo de pavor, porque, culturalmente, os filmes que a gente assiste, a gente vê fantasmas terríveis que vêm para assustar. É sempre filme de terror. Então, a gente imagina e logo associa, isso está aqui no nosso inconsciente, né? De que está desencarnado, meu Deus, não sei o que é isso. Tenho medo. Por quê? Porque a vida inteira, algo que eu não vejo, que eu não conheço, que aparece do nada na minha frente,
É algo que vai me assustar, que vai me levar, que vai me arrastar. Vai nada, gente. O que acontece aqui, acontece lá, o que acontece lá está aqui. Então, o que a sua filha viu é, provavelmente, uma visão de algum evento que aconteceu. A pessoa que está desencarnada ainda traz, no psiquismo dela, olha o psiquismo, foi a outra lá atrás. No psiquismo dela, ainda traz aquelas impressões do acidente, porque houve quando estava aqui encarnado, beleza. Então, isso não é uma coisa pavorosa do plano espiritual, né? Então, a gente precisa começar a se acostumar com essa ideia de que espíritos são pessoas. Uma outra coisa. Vocês vão ter aula de obsessão e desobsessão. Mas eu já vou antecipar uma coisa muito tranquila aqui. Por acaso, aqui entre nós, não tem quem queira atrapalhar a vida da gente? Que a gente chama de espírito de porco, de etc. e tal, não é? Pois é, mas tem também quem queira ajudar. Então, a gente escolhe com quem é que a gente quer sintonizar. E eu digo muito isso quando chega alguém dizendo assim, Geisa, eu estou passando por uma situação, está assim, está difícil. Vem cá, criatura. Você está achando que tem alguém no seu campo que está te atrapalhando? Chame quem te ajude. É simples, ou não é? É simples. Então, se a gente pensar no plano espiritual, fazendo analogia com o plano aqui, nosso, estamos aqui encarnados, e se agirmos como se encarnados estivessem, fica mais fácil para a gente resolver essas nossas questões, desmistificar um pouco, tirar esses medos. Porque é gente, não é outra coisa, não. É gente que viveu, que tem sentimento, que tem dor, mas que também amou, né? Então, é isso. Então, tem quem chegue para ajudar, como foi o caso de Clara, como foi o caso de Joana, ela ali que também ouve, que passa a comunicação. Então, é o que temos, é o que somos. Somos nós mesmos. Então, vamos lá. O objetivo dessa aula aqui, Médiuns, aula 11 de vocês, é perceber que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Todos nós somos médiuns? Quem quiser que pense que não, viu? Porque todos nós somos. Sentimos em um grau maior ou menor a presença de espíritos através de uma intuição, né? Através de uma sensação. Mabelle, cadê Mabelle que levantou? Sensações a gente percebe. Outros sentem de uma forma mais ostensiva. Fernanda, Dona Mari, Clara, e até ela que sentiu os efeitos do trabalho que foi realizado com ela. Então, quando a gente sente bem assim, que vê, que ouve, que deixa passar uma comunicação, que escreve, a gente diz que é uma mediunidade ostensiva. E vocês vão ter a mediúnica experimental, dia 29. Muito bem, domingo. Venham experienciar, né? Venham se perceber, venham sentir. É um evento dos que eu mais gosto de participar aqui na casa. É difícil dizer o que eu mais gosto, porque eu gosto muito daqui, dos trabalhos, das atividades da casa, mas a mediúnica do básico é uma coisa especial, demais. Vocês vão ver. Depois me digam, se não é. Diga. Eu já estou imaginando esse dia 29. Nada, imagine suave. Não imagino não, porque é um evento muito amiga, leve. Não, se não quiser, não é obrigatório, não. Eu preciso vir, porque eu preciso superar isso. Mas é complicado, entendeu? Mas tanto nós, trabalhadores, como os alunos, é um dia que a gente sempre sai daqui muito leve. Por quê? Porque uma mediúnica, a gente vai ver tipos de mediúnica aqui. Tem mediúnica de desobsessão, não é o caso da que vai acontecer aqui. Tem mediúnica de cura, também não é o caso do que vai acontecer aqui para vocês. A que vai acontecer aqui é a mediúnica experimental. Então, é muito bem preparada, cuidadosamente preparada por nós encarnados, né, Cídio? E pelos desencarnados. Então,
Então, a gente tem uma equipe muito legal, tem uma sustentação muito boa, é muito suave, é muito... não existe palavra para fazer igual aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu não tenho palavras no nosso vocabulário para descrever a sensação desse trabalho, mas é um trabalho muito leve, muito bonito, muito bacana. Diga. Há 2 meses atrás, eu estava dormindo, minha filha estava na rua, e aí eu lá acordei e vi a porta abrir de casa. A porta abriu, eu falei, gente, Larissa já chegou cedo. E aí, abri a porta do meu quarto, vi Larissa saindo do quarto da porta, entrando no quarto. Eu, até hoje, sei toda a roupa que eu estava. Eu falei, Larissa, você chegou cedo, você quer comer alguma coisa? Aí ela disse, eu estou com fome, minha mãe. Aí eu falei, então, espera um pouquinho, deixa eu fazer a comida. Levantei, fui fazer alguma coisa. Aí eu falei, Lari? Aí eu olhei no quarto, ela não estava. Aí eu fui no banheiro, ela não estava. Olhei a casa toda, não estava. E o pega-ladrão estava passado. Se ela tivesse saído, o pega-ladrão não tinha colocado. Eu disse, shit, Larissa conversou comigo e não está aqui. Aí, deitei, fiquei lá assistindo televisão. Quando mais tarde ela chegou. Aí ela disse, minha mãe tem alguma coisa para comer? Eu falei, minha filha, tem. Tem sim, porque você já chegou aqui há muito tempo e já me pediu. Sabida essa menina, hein? E antes dela chegar, eu falei assim, por que você está me pregando essa peça? Por que você está me pregando essa peça? Foi para quê? Foi para lembrar de alguma coisa? Eu conversando com o espírito. Aí, quando ela chegou, você que fez isso da sintonia, porque já está tudo pronto. Na sintonia, aí muito ela falou, bem. minha mãe, que loucura, minha mãe não gosta de falar desse assunto. Eu falei, mas é tão normal. Bom. Geisa, Oi. Quando eu me referi ao dia 29, não é por vocês, muito pelo contrário. A casa recebe muitíssimo bem. Eu me referi a mim. A você, mas eu quero dizer a você que fique muito tranquila, que você estará sendo muito bem amparada. Eu já incorporei tantas vezes, eu Fique já passei tranquila. por situações. Eu não sei se eu estarei críticas. aqui no domingo, mas se eu tiver, eu vou ficar bem juntinho de você para ver. Vamos lá, objetivos específicos. Mostrar que todos somos médiums em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Então, a mediunidade não é do espiritismo, né? Alguém tem alguma dúvida disso? Não, né? Não é do espiritismo, não é de religião alguma. Eu posso ser ateu, que é inerente, é uma faculdade inerente do ser humano. O outro objetivo é mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos, explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica e mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e seus objetivos. Então, vamos trocar em miúdos. E aí eu queria começar com isso aqui que está no Livro dos Médiuns, capítulo 14, questão 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, esse item 159 do Livro dos Médiuns traz uma síntese de todo o objetivo que está descrito aí, está proposto para a aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente pode interromper e perguntar. É importante, tá? Para que vocês cheguem bem tranquilos aqui no dia 29, para experienciar. Diga. Ali. Eu mudei de endereço comercial há uns 3 anos atrás. E quando foi feita a mudança, aí ali, naquele primeiro dia, eu juntei, né, a equipe toda se juntou e para fazer uma oração, né? E eu pedi à minha secretária que fizesse a oração. Pedi a ela porque eu sei que ela era uma pessoa acostumada àquilo. Ela, batista, né? Mas, olha, você sabe, eu fui criada na Igreja Batista. Eu cresci no meio de pessoas fazendo oração. Mas, nesse dia, essa menina fez uma oração daquelas assim que todo mundo acabou chorando. Era uma oração daquelas assim que
parecia que era um espírito que tinha chegado ali e estava transmitindo, através da voz dela, algo que era necessário para aquele momento. Mas ela foi tão fervorosa, tão assim, com as orações dela, que realmente todo mundo ficou assim, embevecido, choroso, porque penetrou, né, alcançou as mentes de quem estava ali. Ótimo você trazer isso, porque um dos objetivos é falar da sintonia. Então, vocês estavam sintonizados no mesmo propósito. Isso é muito importante para a gente pensar. Psiquicamente, existe uma coisa chamada contágio psíquico, participação mística, coisas assim, cada um tem uma definição e funciona de forma diferente. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente está unido com o mesmo propósito, num evento mediúnico, funciona melhor. Então, assim, o nosso preparo para o dia 29, vocês no dia 29, a equipe se organiza, a equipe se harmoniza, a gente tem a mesma finalidade de propósitos, e é isso que dá uma sustentação e uma segurança para o trabalho que vai ser realizado. Então, isso que você está trazendo, eu vou dizer de outras maneiras, para atender o objetivo dessa nossa aula, que é médiuns. Nós todos somos médiuns. Então, se eu entro numa mesma sintonia que o senhor, que a senhora, e estamos juntos, com o mesmo propósito, estamos atentos às palavras que estão sendo ditas naquela condução, seja para uma oração, seja para evocação, seja para o que for, se estamos unidos, nós fortalecemos aquela egrégora, aquela atmosfera, aquela energia do ambiente. E, claro, somos muito mais beneficiados por isso. Numa reunião mediúnica, que é tema também dessa aula, eu recomendo a leitura, para quem gosta desse tema, de um livro de André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade. Tem um evento neste livro, Nos Domínios da Mediunidade. Você sabe que André Luiz, ele veio e escreveu várias obras, né? Então, ele veio, depois que ele estava lá no nosso lar, ele vem aqui, visita algumas casas, algumas reuniões mediúnicas, e ele está assistindo uma reunião mediúnica específica, onde o dirigente da reunião, a gente vai ver, isso também está previsto, então já fiquem atentos aqui, que o que eu estou falando é tema de aula. Existe um dirigente da reunião, alguém que está ali coordenando, conduzindo, fazendo a oração. Os médiuns ali, e era Raul, o nome do personagem do livro de André Luiz. O nome do livro é Nos Domínios da Mediunidade. Então, o dirigente da reunião mediúnica se chama Raul. Ele está ali encerrando o trabalho, harmonizando o grupo e fazendo a oração final. Todos os médiuns estavam atentos ao que ele estava falando, à oração que ele estava conduzindo. Menos um, o Antônio Carlos, que era um médium de desdobramento. Ele estava disperso. Ele estava mais preocupado com as questões da mãe dele, que estava doente, que tal e tal. E os outros médiuns estavam prestando atenção. Então, o que acontece no plano espiritual que André Luiz visualizou e narra no livro? Todos os médiuns... Derramou água, hein? Todos os médiuns... Foi o espírito encarnado aí que derrubou. Todos os médiuns... eles foram beneficiados por aquele momento de oração, como ela descreveu ali. Mas Antônio Carlos, não é que ele não foi beneficiado, ele foi. Mas ele não estava tão receptivo quanto os outros. Então, ele foi beneficiado, mas não na mesma intensidade que os demais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para vocês também, no dia da reunião, o intercâmbio mediúnico, olha o nome, intercâmbio, eu estou cambiando entre as dimensões, né? Então, não é só eu ficar aqui passivamente, esperar que o Espírito faça tudo comigo, que eu vá sentir tudo, não. Eu também preciso estar predisponível. Eu preciso abrir o meu campo para receber essa energia. Como é que eu faço isso? Entrando na sintonia da oração, na condução do que está sendo dito aqui no dia. Então, é preciso que vocês também façam parte de vocês. Senão, vai ser igual dá uma olhada na internet, pega esse capítulo aí, que vocês vão ver direitinho como é que André Luiz explica. Não é que a gente não vá sentir. Se eu estiver pensando,
Meu Deus, o almoço quando eu chegar em casa, será que fulaninho fez? Será que não sei quem fez? O que é que eu vou comer quando eu chegar em casa? Se ficar assim, claro que você vai receber a mesma energia, o mesmo fluido, o passe que está sendo dado ali e tal. Mas se você se concentra, você recebe muito mais. Porque você abre o seu campo, você está disponível. Então, é um trabalho também de mão dupla, porque os espíritos também contam com nossa energia, né? Com nossa disponibilidade para o trabalho. Vamos lá. No livro de vocês, Conhecendo o Espiritismo, Adenauer diz assim: ser médium é colocar-se entre as dimensões da vida, servindo como intermediário, médium, né? O nome já está falando, para que se processe a comunicação entre níveis de consciência, entre o meu nível de consciência aqui encarnado e o nível de fulaninho, fulaninha que está desencarnado e quer trazer uma comunicação, que quer trazer uma energia, que quer doar. Como é para o efeito físico, que vocês já tiveram aula de mediunidade? Como é que acontece um evento de efeito físico? Quem sabe? Doação de energia. Quando todo mundo quer? Quando todo mundo consegue visualizar a situação. Exatamente. É fenômeno de efeito físico que todo mundo vê. Independente de ser médio ostensivo ou não, todo mundo vê. Mas o que está acontecendo ali é doação de fluidos. Então, os espíritos eles vão utilizar nossa doação. Tem médium que nem sabe que está doando fluido. Tem médium que nem sabe. No livro dos médiuns tem alguns relatos assim. Tem um relato específico. O vizinho estava doando fluido e nem sabia. E o efeito físico acontecendo, né? E a doação era de uma outra casa. Nem era na casa onde o efeito físico acontecia. Então, os espíritos eles vão manipular os fluidos do médium doador, do ambiente, ali, a natureza, o que for, e dele próprio. Então, é com esse conjunto de fluidos que a gente tem o efeito físico. Então, vamos adiante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Diga. Boa noite. Eu já vi algumas coisas, já senti algumas coisas, mas eu não gostaria de sentir isso. Tipo, não é uma coisa que me agrada saber que eu tenho uma responsabilidade com algo que alguém quer me contar lá espiritualmente. E aí, eu queria saber como é que eu faço, tipo assim, quando minha avó morreu, eu sempre fui muito grudada com ela, então eu sentia muito a presença dela por muitos meses me rondando, assim, não, tipo, é meio que assim, eu sabia que ela queria falar comigo, só que eu não sabia, tipo, como falar com ela, e também tinha um receio muito grande de vê-la. E hoje mesmo, tipo, eu estava em casa sozinha, aí eu estava tipo virada para a televisão estava atrás de mim, e eu vi um vulto passando de calça jeans. E eu fiquei assim, muito assustada. E eu tenho noção de que é normal, só que eu pensei assim, cara, eu não quero ver isso, eu fico tão assustada. Tipo, eu sei que é normal, eu sei que é uma pessoa, só que eu não quero ver isso. E aí eu fico tipo, como é que eu vou falar para mim mesma que isso é normal e ao mesmo tempo eu não quero saber disso e ao mesmo tempo eu quero saber, só que eu não quero fazer parte dessa parte importante. Eu só quero estar como figurante nessa história. Olha, quando a gente começa a sentir presenças, e se isso incomoda, a gente precisa usar de uma autoridade que é nossa. Não precisa ser grosseiro, nem precisa ser piegas. Saia dos opostos, saia dos polos. Você está falando com uma pessoa. Esse espaço é meu, eu não quero sua presença aqui. Pode se retirar. Eu vejo muita gente narrando coisas assim. E, sim, e a gente resolve, né? Sobre a responsabilidade, esqueci seu nome. Thaisa. Sobre responsabilidade, eu não quero ter a responsabilidade, achei tão bonitinho, você já tomando para si uma responsabilidade que realmente não é sua, né? O espírito quer falar, a responsabilidade é dele pelo que ele quer falar, mas não assuma para você uma responsabilidade que é do outro. Ele quer falar, ele vai achar um mês e dizer assim, ó, vá lá para a harmonia. Tem reunião mediúnica na terça, hoje é dia de mediúnica aqui, ó. Tem mediúnica na terça, na quarta, na sexta, né? Na quinta sempre tem espíritos por aqui também. Manda vir para cá.
Pode mandar para cá, que é o lugar deles se comunicarem, né? Então, a forma é sempre pensar assim, é pessoa, é gente, é falar de uma forma natural. Você está aqui, mas isso aqui é minha casa, é meu espaço, eu quero ficar sossegado, eu quero ficar em paz. E é falar sem medo, é falar com segurança, com assertividade, falar com a sua autoridade. Você é senhora daquele espaço, senhora do seu corpo, do seu psiquismo. Não tem que ter invasões ali, né? Vamos em frente. Reconhecendo-se médium. Vocês já trouxeram várias evidências e vários eventos, mas vamos ver alguns, claro que eu não elenquei todos. Visões. Dona Mari trouxe um exemplo aqui interessante de visão, né? Ela também acabou de trazer outro aqui, viu rapidamente. A minha casa, só eu sou a eleita, né? A espírita lá em casa. Minha família é toda de outra religião. E os meus filhos convivem comigo, coitados, não tem opção, aceitaram, é a mãe que fazer o quê, né? Hoje já estão adultos, mas eles não gostam muito, não. E eu acho engraçado que, quando eles veem qualquer coisa, eles dizem assim, minha mãe, ó, seus amigos estão aqui. Eu falei, meus amigos. Né? Só meus, né? Estão lá com eles, mas minha mãe, ó, seus amigos, vai tirar seus amigos daqui. E a minha filha, especificamente, não gosta nada dessa história. É igual a muita gente que chega aqui na casa pela primeira vez. Mas quando a coisa começa a apertar, e mãe, minha mãe, né? É interessante. E uma vez eu estou chegando com ela da rua para falar desse aqui, Visões. E eu estou chegando, encostei o carro assim, olhei para cima, eu moro em casa. Aí olhei, vi na varanda de casa, eu vi o vulto. Aí eu vi o vulto e falei, estou acostumada a ver um vulto, né? Na varanda de casa. E continuei manobrando o carro. Aí ela fez assim, minha mãe, ó, vá ver o que ele está fazendo aí, ó, no seu quarto. Aí eu olhei para ela, olhei de novo para a varanda e falei, rapaz, ela viu. Eu pensei, né? Ela também viu, né? E aí ela disse assim, aí eu perguntei, ele quem, filha? Aí ela falou, o irmão, né? Mateus, você não está vendo ele ali, não? Aí eu olhei para ela de novo, aí ela se lembrou que Mateus não estava em casa. Ela, ai, meu Deus do céu, minha mãe, esses seus amigos aí, meu Deus do céu. Na época ela devia estar, hoje ela está bem adulta, na época ela devia ter uns 18, já era adulta também, mas não gostava dessas coisas. Mas eu achei muito engraçado que atribui logo, é você, isso é coisa sua, né? Tá bom, é meu. Então, visões, essas visões elas acontecem. É muito interessante uma coisa. Para o médium vidente, e a gente vai ver isso aqui, identidade dos espíritos. Vou adiantar um slide, hein? Identidade dos espíritos. Como é que a gente sabe quem é aquela pessoa desencarnada que está ali? Uma das formas é pela vidência, não é? Eu estou vendo. Qual seria outra forma, se eu não vejo, mas eu sinto, igual a Fernanda? Como é que você acha, Fernanda, que você identifica assim, o espírito? Se ele está... Se está tudo bem, se eu vou deixar que ele continue dando essa comunicação, ou se é alguém que não é da minha confiança, sabe? A gente observa a linguagem, a mensagem, a intenção. A gente analisa isso, né? Para saber quem é esse espírito que está aqui, o que é que ele está querendo. Então, é igual a gente, é igual não, é gente. É como a gente. Chega alguém para conversar com você. Se chega com PPP, aquele papo molezinho assim, que começa a desviar o assunto, o que você vai fazer? Você não vai cortar? É a mesma coisa. Você está sabendo qual é a intenção daquela pessoa, né? Então, é assim que a gente reconhece os espíritos que se aproximam da gente para se comunicar, seja aparecendo, seja falando. Diga. Espera aí que Cídio vai levar o microfone. Noite. Boa noite. Para ter essa percepção, você tem que ter um nível de evolução, sei lá, mais elevado que os demais, porque, assim, eu imagino, claro, eu estou conhecendo um pouco do espiritismo agora, e quando você fala, a gente vai reconhecer, porque é uma pessoa, né, gente igual a gente, que todos somos espíritos, mas para entender que aquele espírito ali, ele é um espírito do bem,
teria que eu ter um conhecimento mais aprofundado para poder discernir sobre isso? Nada. Igual como se encarnado fosse. Pela linguagem do encarnado que chegar. Você está, por exemplo, essa semana uma jovem que eu atendo, ela veio conversar comigo que ela estava no ponto de ônibus e um homem abordou e começou a conversar. E ela começou a ficar incomodada. Depois ela percebeu que não era nada demais. A princípio ela ficou incomodada. Então, é tipo assim, entende? A gente pode até se incomodar, mas a gente vai analisar o que é isso mesmo que a pessoa está trazendo. Então, o rapaz do ponto de ônibus, ele apenas estava lá, era morador, pessoa em situação de rua, e no final das contas ela terminou resolvendo, comprou um vale quentinho, alguma coisa assim, enfim. Mas a gente percebe, como percebe com o desconhecido que se aproxima da gente. Tá? Agora, no caso de visão, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quem é médium vidente, às vezes vai ver e vai dizer assim, eu estou vendo aqui, é Chico Xavier. A gente precisa ter cuidado e analisar se é realmente aquele espírito que se apresenta com aquele aspecto, com aquela forma. Por quê? Vocês vão estudar mais adiante propriedades do perispírito. Existe uma propriedade do perispírito chamada plasticidade. Então, o espírito pode modificar a aparência dele. Então, é sempre para a gente ter a segurança. Qual é a principal segurança? É o teor da comunicação. O que ele está me trazendo? Porque espírito, você disse assim, eu preciso ser um espírito elevado para perceber nada. O médium não precisa ter elevação moral nenhuma, todo mundo é médium. Eu posso não valer nada moralmente e ser um excelente médium, de uma visão maravilhosa, né? De uma captação genuína. O que, tecnicamente, é chamado de médium positivo, que é uma coisa muito rara. O que é um médium positivo? É um médium como foi Chico Xavier, que nunca viu a pessoa e ele recebe uma comunicação com riqueza de detalhes. Está aqui na terceira gaveta da cômoda do quarto, a segunda porta à direita, ppp, papapá. Entende? Isso é um médium positivo. Diga. Boa noite, eu me chamo Luciana. Oi, Luciana. Eu tive uma situação assim parecida. Só levantar aqui. Parecida com a da colega aqui, né, que falou que não quer muito ver, né, enfim. Eu sou católica, né, então eu iniciei aqui esse ano no ciclo básico. E eu tive uma situação, tenho que acho que uns 3 meses, mais ou menos. Eu estava deitada, assim, dormindo, né, era noite no meu quarto. E aí, de repente, eu senti que a porta se abriu e eu pensei que fosse minha filha entrando, né? E eu nunca durmo assim com o pé destapado. E essa noite estava meio quente, eu estava com o pé destapado. Aí a pessoa veio, assim, né, a minha filha, no caso, eu achando que era, e passou a mão no meu pé. E eu senti aquela mão no pé, senti muito aquela mão. Daí eu pensei assim, eu disse, não, minha filha não ia passar a mão no meu pé, né? Mas aí eu olhei e vi que era um vulto, né? Assim, era um vulto branco e azul. E eu esperei, porque eu tenho o banheiro assim no quarto. Daí eu disse, se for ela, vai no banheiro, depois vai voltar, né? Só que ela nunca voltou. E aí, só que ao mesmo tempo, assim, eu senti uma paz, né, muito grande. A minha mãe desencarnou tem 30 anos. E aí eu senti que era minha mãe, né? E muito embora assim eu não vi, né? Eu vi que o colega lhe perguntou como é que a gente sabe que é o espírito, mas eu senti assim uma paz e eu disse, é a minha mãe. Aí eu rezei uma Ave Maria, né? Eu rezei assim, eu disse, vou rezar para dormir. Quero logo fechar os olhos, dormir e não quero ver mais nada. E foi assim que aconteceu. Foi muito real. Que maravilha, né? Essa visita de mãe. Engraçado isso que ela está trazendo, e vocês vão entender, porque eu vou fazer uma analogia com essa sensação daí. Como é que a gente sabe? Pois eu vou lhe dizer que é fácil. A gente sabe. Eu não sei explicar. Vou fazer igual a Chicó, de Ariano Suassuna. Não sei, só sei que foi assim. Mas a gente sabe, Luciana, é isso mesmo. Quer ver uma analogia que vocês vão entender direitinho? Quando a gente sonha, você está vendo a pessoa. Recentemente, eu escutei um sonho na terapia, paciente me trazendo, e ela dizia assim,
No sonho, era meu pai e minha mãe, mas não era o meu pai e minha mãe, fisicamente. Não é a aparência que eles têm hoje, mas eu sabia que era o meu pai e minha mãe. Não acontece isso no sonho? Que no sonho você sabe, você não viu a pessoa, mas você sabe que é fulano de tal. Não é isso? Você tem certeza absoluta. É a mesma coisa. A gente, de alguma forma, a gente sabe que é a pessoa. A gente sente quando é alguém conhecido, quando é alguém que tem vínculo. E aí uma coisa importante para falar com vocês. Nossos vínculos afetivos, eles permanecem. Se alguém desencarnou e é alguém que relevante, significativo para a gente vai sentir. A gente sente. Diga. Não, só complementando, né? Faz muito tempo assim que eu não sonhava com a minha mãe, né? E realmente assim, nesses 30 anos eu sonhei muito pouco com a minha mãe. Então eu senti de fato que era ela, mas foi muito estranho porque, né, eu não tinha mais esse. Não avisou que ia chegar, né? Não, nem deu uma ligadinha para avisar que ia chegar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Geisa, deixa eu tirar só uma dúvida. Na nossa casa, a gente vê muitos vultos brancos e você não consegue ver o rosto. E há uns 2 meses atrás, eu vi vultos escuros. Né? E num domingo retrasado, a gente estava lá em casa, a gente e mais um outro casal, e passou um vulto branco por trás da gente. Era uma pessoa, aí eu consegui ver, era uma mulher de cabelo preto, bem liso. E aí a senhora, a esposa do outro casal que estava conosco, ela disse assim, eu também vi. Aí só que a Lu e o marido dela não viram. E eu e ela me olhou, eu também vi o que tu viu. A gente se olhou e um disse para o outro. E aí, eu queria te perguntar, qual a diferença que tem quando você vê um vulto todo branco e geralmente o branco é um só? Uhum. E quando você vê vultos escuros, é mais de um. Não se preocupe muito com isso. Pense em desenvolver uma sensibilidade. Aí, ó, uma das finalidades da nossa mediunidade, desenvolver uma sensibilidade psíquica. Então, pense em você perceber mais a energia que está ali. E isso não vale só para espírito desencarnado, não. Vale para o encarnado. Essa semana eu estava no shopping, até com 2 trabalhadores aqui da casa, e a gente estava conversando, esperando uma terceira pessoa que ia chegar, e passa uma outra, falou com a gente, que também era trabalhadora, e a gente percebeu que ela não estava muito legal. Eu até falei com eles, vou ligar para ela depois para ver o que está acontecendo. A gente sente. Se a gente prestar atenção no outro que se aproxima encarnado, a gente sente. Então, o que eu recomendo para você é, não se importe com cor, é branco, é escuro, é azul, não tem problema isso, mas perceba que sensação está trazendo para você. Se for uma sensação desagradável, pesada, vale o quê, gente? Oração. E aí eu digo, se tem quem vem para atrapalhar, tem quem queira ajudar, né? Então você se sintoniza com uma mudança energética, uma mudança da vibração, uma mudança de sintonia, tá? Pronto. Então visões, labilidade emocional. Eu sou médium porque eu vejo, ok. O que é labilidade emocional? Estou bem, estou mal. Estou rindo, estou com vontade de chorar agora. E não é TPM, não, viu? Por favor. É a labilidade emocional. Então, eu estou bem, daqui a pouco me vem uma coisa, estou com vontade terrível de esganar. Fernanda foi de onde, meu Deus? Foi ela, ali. Não, viu, Fernanda? Então, se essa variação ela acontece assim, é um indício. Não estou dizendo que você é médium ostensivo por causa disso, mas é um indício. Não é? O que mais? Pressentimentos que se confirmam. Eu tive um pressentimento e aquilo aconteceu. Eu vou ter que parar para perguntar. É porque eu estou fora do ar há um tempo. Eu não dou aula presencial aqui há algum tempo, né? Me falei, não tem um intervalo, mas vai até 9h30, né? Não tem mais intervalo. Termina 9h30. 9h30? Quer dizer, você vai me entregar pelo menos uns 10 minutinhos antes. 9h20. Isso. Tá, pronto. Já me situei, vamos em frente. Pressentimentos que se confirmam, sonhos premonitórios,
sonhos com desencarnados, movimento de objetos. Alguém relatou porta que abre, porta que fecha, quadro que cai, o prego está na parede, o quadro está lá no lugar, a janela está fechada, não tem corrente de vento em lugar nenhum e o quadro caiu. Né? Então, pode ter ali um médium doador de fluido para efeito físico. Fique tranquilinha que eu vou ali dar um abraço na estante. Dá uma água a ela aí. Dúvida, gente? Posso passar? Não são somente esses itens, não. Pode ser vários. É porque... Espera aí que eu vi um bocado de mão. Vi um aqui, uma lá, ó, lá e um aqui. Espera aí, vamos aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Boa noite. É capaz do desencarnado aquele. É sobre a minha pessoa mesmo. Eu estou vendo cada pedacinho, cada história, e estou me sentindo uma concha de retalhos. De que forma? A mediunidade sobre visão. Há um tempo eu tive uma muito clara, estou falando só de uma mesmo que aconteceu muito clara comigo, que foi visualizar meu sogro, que havia desencarnado 12 anos, eu nunca tinha visto na vida. Eu descrevi ele totalmente dentro do quarto de minha sogra, daquela forma de eu passar a ver que tinha um homem com o braço cruzado assim na janela. Eu falei, mas eu estou sozinha, estava eu, minha cunhada e meu namorado, era noivo na época, voltar para vê-lo e não ver mais, e aí ficar nervosa e tal. Eu sinto, ultimamente, muito, até aqui, a cabeça parecendo que vai dilatar. Ela começa... Aí eu sinto, ouço, às vezes, as coisas, tenho sensações, tudo um pouquinho de cada um, só que, assim, o que se repete mais ultimamente está sendo sonhos e esse visão eu só tive uma vez. Tem coisas que só uma... Isso também pode sumir da gente. Então, é uma coisa que não é do meu perfil, então, assim, mediúnico. Assim... Então, para a gente dizer que a gente é médium ostensivo, porque médiums todos somos, eu preciso que eu tenha isso aí se repetindo com frequência, um desses itens, o conjunto desses itens. Então, você é médium ostensivo. Né? O que a gente faz com isso? E antes que me venha a famosa pergunta, que toda aula de mediunidade médium sempre vem essa pergunta, e se eu vim com a mediunidade com missão, mas eu não quero, tipo assim, que eu não quero essa responsabilidade. A gente não tem livre-arbítrio, não é? Eu posso não querer. Claro que eu posso não querer. Não quero. Tem um livro de André Luiz também, se não me engano, Os Mensageiros, que tem lá uma reunião de médiuns e doutrinadores que vieram com missão e não cumpriram bem a missão. Sim, daí. Depois volta de novo e faz, ué. Não tem problema nenhum. Agora, eu recomendo que a gente aprenda a lidar para não ficar sentindo, né? Não ter sofrimento, saber controlar. É importante. Afinal de contas, este personagem que está aqui representando o espírito que eu sou, o espírito é dono apenas desse personagem. Então, não venha para cá ninguém querer invadir meu psiquismo, nem querer me dizer o que eu tenho que fazer. Não é verdade? Temos o livre-arbítrio. Então, essa mediunidade é assim, eu tenho a missão, se você não trabalhar, vai sofrer. Depende. Eu posso aprender a lidar com isso e prorrogar isso para depois eu vejo como é que eu vou trabalhar essa mediunidade. Então, a gente tem, sim, essa escolha. Tá? É só aprender a lidar com isso. Mas, normalmente, quando a gente aprende a lidar com isso, é tão bom e tão tranquilo que a gente diz assim, não, tudo bem. Né? Diga aí. Boa noite. Oi, boa noite. Por você. Desde pequena, eu tenho algumas coisinhas aí. Dessa lista, umas 4, mais ou menos. Muito bem. E sempre me assustou muito, assim. Só que essa parte, acredito que é o pressentimento que se confirma, mas ele não é uma coisa só que eu sinto. Eu enxergo a cena, eu vejo a coisa acontecer como se fosse um filme na minha frente, assim. E eu de olhos abertos, normalmente. Não estou dormindo nem nada. E logo depois isso acontece. E por muitas vezes, como minha família sempre foi espírita, então eu consegui estudar mais e tentar ao máximo me aprofundar. Me afastei, estou retornando, mas por muitas vezes isso se confirmou depois. Por exemplo, uma vez fui viajar no São João, a gente estava numa estrada, e eu falei assim para minha irmã, tinha o quê, 13, 14 anos, eu falei, não vá. Tem um Chevette marrom aí na frente, com 4 caras, vai parar a gente e não vai dar certo. Minha irmã ficou assustadíssima e voltou. E meu primo, que era policial da área, foi investigar, mandou o comando investigar e realmente tinha. Uhum. E
há pouco tempo, depois que eu voltei para frequentar aqui o Lar Harmonia, isso tem ficado mais forte. E eu tive uma outra visão há pouco tempo, assim. E eu chamo isso de visão, mas eu queria saber se exatamente o que é isso. É o pressentimento que se confirma? Porque, normalmente, eu estou acordada, apesar de ter desdobramento, de ter sonhos premonitórios, mas quando acontece desse jeito, eu estou acordada e vejo a cena acontecer assim, como se fosse de fato um filme. Eu vejo a coisa e depois e eu estou consciente ali, tudo tranquilo. Eu queria saber. É uma clarividência. Ah, e aí é uma pergunta que costumam fazer também. Quando eu tenho essas visões do que vai acontecer, eu devo ou não devo dizer à pessoa? Aí eu faço assim, ó, não sei, você resolve, tem que ver o grau de maturidade da pessoa, tem que ver se vale a pena. No seu caso, você agiu bem, valeu a pena, a pessoa se preservou. Mas tem pessoas que vão dizer assim, você está doida, isso não vai acontecer, vai querer... Enfim, né? Cada caso é um caso. Diga. É Márcia, né? Não me apresentei. É mais uma curiosidade. Todos somos médicos, conforme você já relatou. Kardec também, com certeza. Numa determinada reunião, dependendo da necessidade, vamos supor que você seja, como no meu caso, que eu sou médium de incorporação, numa determinada reunião onde você já participa, havendo a necessidade de você visualizar, ouvir, é possível isso? Só naquela situação? É possível. E os espíritos, eles vão abrir o seu campo para que você veja, para que você ouça. Outra coisa, a gente vê e a gente ouve, não é com os olhos do corpo físico, né, gente? Não é com esses olhos. Tanto que, Clara que bem sabe, que com o olho fechado estava vendo lá a luz. Abriu o olho, não era a mesma luz. Não era. Diga. Mas é mais porque você tem um aparato ali daquele local, né? Não, depende muito da situação. Então, pode ter situações que requeiram ali alguém que perceba e que traga aquela comunicação. E, às vezes, não precisa nem necessariamente ser no centro espírita. Alguém, eu acho que alguém já teve até algum relato aqui, de que veio que... Mãe, tal, você também, né? Eu frequentava um estudo do Evangelho na casa, no apartamento de uma senhora que ela já fazia 48 anos. E eu cansei de ver e de ouvir ali, graças a Deus, só ali. Porque eu não tenho preparo de jeito nenhum para ouvir fora da vida. É só dizer assim, eu não quero. Não quero. É possível. É possível. Um evento esporádico, único, é possível. Diga. Boa noite. Boa noite. Eu tenho curiosidade. Eu ouço as pessoas falando muito de que vê espíritos humanos. Eu vejo muitos espíritos de cachorro, gato. Eu queria saber se isso é possível ou não. É possível. Agora, eles desencarnam e é diferente da gente, né? Mas é possível, sim. Tranquilamente. Eles não são espíritos que vêm se comunicar. Eles desencarnaram e você vê lá, né? Mais alguém? Então vamos embora. Tipos de médiums. Isso aqui vai casar com a aula que vocês já assistiram na semana passada. Nem vou demorar muito tempo nisso, se bem que a gente está no tempo. A gente tem os médiums de efeitos físicos, que são os médiums que correspondem àquela mediunidade que vocês viram a semana passada. Quem deu aula a vocês semana passada? Quem foi? Tânia. Vou testar, hein? Porque semana passada também eu ia dar aula e eu viajei, pedi para a Alessandra, mas eu acho que a minha aula seria na sexta. Médiuns de efeito físico, médiuns de efeito inteligente. Então, os médiuns de efeito físico, é para mediunidade de efeito físico, como, por exemplo, cura, como, por exemplo, transporte, um objeto que está aqui vai aparecer lá. Materialização, não estava aqui, de repente aparece alguma coisa, né? Então, isso envolve muita doação de fluidos, de ectoplasma. E os médiuns de efeito inteligente. Aqui mesmo tem um bocado que está conversando que sou, viu? Esses médiuns de efeito inteligente são os médiuns da psicofonia, da psicografia, da psicopictura. Bom, diferença básica. Vocês também já viram isso na semana passada. Eu vou lembrar só para quem, na hora que Tânia falou, estava conversando, aí eu vou falar de novo. Que é o seguinte, a diferença básica é, alguém falou aqui, todo mundo vê. Tânia ensinou direitinho, não foi? Todo mundo vê.
O efeito físico. Eu não preciso ser médium ostensivo e eu vou ver que aconteceu. Por exemplo, o resultado dela, do exame. Hoje de manhã também uma pessoa me relatou um caso bem interessante. Estava toda pronta para fazer cirurgia e, de repente, ninguém entendeu nada. O exame apareceu todo absolutamente normal. Todo mundo, então, pode comprovar que aquilo aconteceu. Aliás, gente, vocês sabiam que aqui a gente tem a pós-ULI? Licença aqui, viu, galera do curso básico, mas eu vou fazer uma propaganda aqui. Se vocês ficarem até o final aqui com a gente. A nossa pós-ULI é a ULI Consciência. Então, a gente tem estudado muito esses... Tanto vai estudar os fenômenos mediúnicos, como os fenômenos psíquicos, os fenômenos com energia. A gente tem 5 troncos de pesquisa. E é uma pós-ULI que acontece presencial e à distância também. Então, a gente tem alunos... O coordenador, por exemplo, mora em Portugal, né? E é uma proposta bem bacana. Tânia está fazendo, né? Muito bem. E os médiuns de efeitos inteligentes. A diferença o primeiro eu já falei, né? Todo mundo vê, independente de ser médium ostensivo ou não. E o segundo o espírito comunicante vai trazer a comunicação, vai passar pelo meu psiquismo e eu vou transmitir. Ou eu vou falar, psicofonia, ou eu vou escrever, psicografia, ou eu vou pintar. Dúvidas? Tânia, só para a gente entender um fenômeno que nós vivenciamos. E ele perguntou a mim o que eu achava, eu disse que não sei, vamos perguntar. Meu nome é Reine. Como? Reine. Reine. Eu presenciei uma cena de uma incorporação ao qual, possivelmente, a pessoa deve ter incorporado no umbandismo ou um escravo, ou um Exu, alguém com bastante força física. Coisa que o médium não teria. O médium, entre aspas. O encarnado. O encarnado não Sim. teria. E a pessoa pegava pedras gigantes e grandes e zoomava tudo. Interessante, né? Muito distante. E aí a dúvida da gente foi, isso foi uma mediunidade de efeito físico ou realmente como interpretar Reine. Essa cena? Vamos interpretar esta situação. Era uma entidade, né? Era uma pessoa... Não chega a ser materialização. Não é efeito inteligente porque não passou pelo psiquismo dele. Ele está diante de uma presença de muita força, então envolve muito fluido, muito ectoplasma, né? E todo mundo está vendo. Agora, realmente é diferente. E foi algo que, na época, o médium que incorporou, né? A pessoa que incorporou, ela costumava incorporar espíritos muito de luz, de paz, de amor, calminhos, etc, etc. E precisava dessa entidade para poder destruir aquele ambiente que estava ali naquele momento. Talvez uma entidade de poder mais forte. A pessoa incorporou essa entidade e apavorou todos os outros médiuns que estavam no ambiente e, pelo jeito de se comportar, e a entidade pegava as pedras e... Isso, enfim. Quem teve a oportunidade de visualizar coisas desse tipo, a gente realmente fica assim, como é que a pessoa consegue, né? Como é que ela consegue realizar esses feitos? É interessante, eu já vi também. Vamos adiante. Tipos de médium. Aí eu trouxe também alguns, não trouxe tudo, claro. Tudo, eu recomendo esse livrinho aqui, que eu adoro, já está até rasgando aqui a capa de tanto que ele é usado, coitado. Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann. Ele é grande assim para assustar gente preguiçosa, porque a letra é muito grande. Mas ele é um livro muito bom, muito bacana, muito completo sobre mediunidade. Então, a gente tem o audiente, aquele que ouve, e não é com o ouvido do corpo físico, não é com os sentidos do corpo físico, tá? Os videntes, os psicográficos, psicopictográficos, psicofônicos. Todo mundo sabe o que é tudo isso aí, né? Não? Audiente que ouve, vidente que vê, espírito, psicográfico. Passa pelo meu psiquismo, por isso psicográfico. E eu escrevo. Chico Xavier psicografava vários livros, né? Várias cartas para as mães.
Psicopictográfico, que é a pintura mediúnica, também passa pelo meu psiquismo. E eu vou pintar. Vocês vão experienciar isso também. Vai ter lá lápis na mesa, papel. E é interessante que, nesse momento, vou dar um spoiler, tá? Da reunião de vocês. Nesse momento, como é o momento dos artistas, então a gente põe papel e lápis, mas costuma chegar maestro, maestrina, dançarina, cantor. É bem interessante, é bem bacana. É um momento bem, é um dos momentos bem alegres da atividade. Então, pictografia, né, o psicopictográfico, psicofônico, eu vou falar, né, Fernanda? Psicofônico, ela fala. Intuitivo. Aí eu tenho também, do lado de cá, de cura, o médium de cura, e a gente também vai fazer aqui. Sempre acontece um trabalho de uma energização, e aí, normalmente, ai, meu Deus, essa semana, meu Deus, eu trabalho tanto que eu já esqueço até onde foi que eu estava, mas o que foi que eu fiz essa semana? Eu dei aula no 4, mas não foi no 4. Foi em algum lugar que a pessoa estava com dor de cabeça e saiu boa. Ah, não me lembro mais, não. Foi essa semana aí. É muito trabalho, gente. Cura, materialização, transporte. Já falamos disso. Esses 3 de cá envolvem muita doação de fluidos. Ok, gente? Posso passar? Tem um lá atrás. Por que nessa aula eu gosto de deixar vocês perguntarem bastante? Porque é um preparo também para o dia que vocês vierem e não ficar tudo assim, oh, meu Deus, estou com medo. É para tirar o medo hoje aqui. Então, perguntem mesmo. Boa noite, eu me chamo Lucas. Oi, Existe Lucas. algum tipo que seja olfativo? Existe sim. Não, eu não trouxe aí. Eu não trouxe tudo aqui. Porque senão eu ia precisar de uns 5 slides. Certo. Salmino traz ali. A gente sente o cheiro. Sente cheiro de flores, sente cheiro de lixo, sente cheiro de éter. Depende da situação. Quem já foi aqui na noite de Doutor Bezerra, lá na Cidade da Luz? Legal, né? E o cheiro de éter? Bem forte. Todo mundo sente. Não preciso ser médium. Todo mundo sente. 3.000 pessoas. Dizer que ali é uma fraude, tem paciência, né? Não é. Não tem como. Diga. Ali, ó, Cídio. Então, boa noite. Boa noite. Na noite do Doutor Bezerra, eu senti um cheiro de éter muito forte e as pessoas que estavam no entorno, eu perguntei, não sentiam. Eu duvidei, aí fez assim. E eu tinha assim, dores terríveis na minha mão direita, e diziam que era túnel do carpo e tal, e não era nada disso. Eu tinha que fazer uma cirurgia. E aí, nesse momento, eu falei assim, se é você mesmo que está aí, por favor, me cure. Mas eu pedi com tanta fé, eu pedi com tanta força. E disse, me cure dessa dor, eu preciso ter minhas mãos boas para trabalhar. E fiquei assim, aí me emocionei, pronto. Acabou e tal. Eu fui andando para encontrar assim, uma outra pessoa que estava me esperando. Senti uma punhalada nas costas que parei, eu travei. Não respirava e fiquei assim, fui dando um tempo. Aí eu disse, não precisava ser tão forte, né? De repente, nunca Reclame mais mesmo. tive nada. Não senti Ótimo. mais nada. Vocês lembram que mais cedo eu falei aqui que a gente deve se colocar disponível para a atividade? Mediunidade, gente, é um trabalho de parceria. Olha como ela fez, ela se colocou disponível. E agora eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Presta atenção, minha gente, que eu vou falar aqui agora, viu? Talvez seja a coisa mais importante dessa aula. Quem lembra do evento? Porque na sua fala eu me lembrei da mulher hemorrágica de Jesus. Quem me tocou? E aí os discípulos, mestre, como é que eu vou saber quem é que te tocou? Uma multidão aqui, todo mundo está ali tocando. E ele disse, uma pessoa me tocou de uma forma diferente, porque eu senti sair de mim uma energia, uma força. A mulher foi buscar isso, né?
Mas eu quero dizer mais uma coisinha, ainda dentro desse pacote do mais importante da aula, hein? Presta atenção. Porque aqui, ó, Jesus estava no Monte Tabor. Lembram dessa história? Eu sempre trago isso. Quem quer assistir minhas aulas, em todos os ciclos, eu vou falar essa história se eu me lembrar. Porque, para mim, ela diz tudo. Jesus está no Monte Tabor com 3 discípulos, só 3, os outros ficaram lá embaixo, no vilarejo. E Jesus, e é lá que acontece o fenômeno de visão, de transfiguração, é a transfiguração de Jesus, né? Os discípulos, os 3 que estavam lá com ele, viram Elias e Moisés. Só que Elias e Moisés, naquele dia, estavam desencarnados, né? Então, é um evento mediúnico de visão, aparição de 2 espíritos desencarnados que se materializaram e se fizeram vistos. E é indiscutível, está na Bíblia de todas as religiões cristãs, portanto, não tem como se discutir isso. Mas eu quero chegar num ponto importante, que é quando Jesus desce do Monte Tabor com esses 3 discípulos e encontra os outros lá, no vilarejo. Quem lembra dessa parte, gente? Olha o que Jesus diz para a gente há 2000 anos. E veja se a gente já aprendeu isso. Jesus desce, vai encontrar os outros discípulos e segue a caminhada dele, né? Só que tem um pai com um menino e diz assim: mestre, Senhor, cura o meu filho. Eu já levei para os teus discípulos que estavam lá, mas eles não conseguiram curá-lo. E aí o que é que Jesus faz? Tchan! Curou o menino. Não foi? E segue. A multidão vai acompanhando, os discípulos vão acompanhando. Lá na frente, os discípulos dizem assim: mestre, por que você conseguiu curar um menino e por que a gente não conseguiu? O que é que Jesus responde? Homens de pouca fé, raça de incrédulos, até quando eu estarei dentre vós? Não só nessas 2 passagens da mulher hemorrágica, como dessa que eu adoro, é a que eu mais gosto, Jesus está dizendo para a gente que a gente tem um potencial maior do que o que a gente pensa que tem. Se a gente se vê como espírito que somos, a gente é capaz de muito mais do que o que a gente realiza. A gente é que desconhece. A gente subestima o potencial de espírito que a gente é. Gente, a gente doa fluido. Eu estou falando da gente encarnado. E a gente acha que é o desencarnado que é milagroso. A gente aqui também, a gente encarnado. E os desencarnados contam com a gente. Quando eu digo se coloque à disposição, é por isso, porque a gente está doando a nossa energia. Pensamento e vontade estão na base das nossas ações, já disse o Espírito Emmanuel. Então, quando vocês quiserem dar um passo em alguém, não precisa nem fazer nada com as mãos. Mentalmente, você faz isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar, a gente tem um potencial que a gente ignora. Diga. Então, aproveitando e falando de espírito encarnado mesmo. Essa questão do transporte, né? Eu tenho uma amiga, que ela é avó, aí ela disse que ela estava assim, a uma distância de, acho que uns 6 metros, talvez, dos netos, que estavam numa fogueira, e um dos netos pegou um galão, achando que era água e era gasolina. Uhum. Aí ela disse que quando ela olhou aquilo, ela ficou desesperada, e ela disse que ela foi tão rápido até lá, ela disse assim para mim: Lu, eu me teletransportei, ela disse, ou me transportei. Ela disse, porque humanamente seria impossível ela conseguir chegar até a fogueira, até o momento que o menino não despejasse aquele galão. E ela disse que ela chutou aquele galão e ela nem viu, né? E o menino se assustou. Então, eu queria saber se o transporte seria isso também, da pessoa, né, encarnada, no caso. Eu acho que isso aí se aproxima mais do exemplo que ela trouxe. Ela conseguiu uma força, potencial de espírito que ela é, e talvez a força de mais alguém ajudando para que ela fizesse esse movimento tão rápido dessa forma, né? Não sei, difícil falar assim. Diga, Cídio. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Perrone. Oi, Perrone. Tudo bom, né? Na verdade, eu... Perrone é sobrenome, né? É sobrenome. Eu tinha já, em dias anteriores, faltado a coragem de fazer essa pergunta, porque eu não vi nada igual, por exemplo, em relação
ao tema de hoje, por exemplo, que nós estamos falando. Depois você botou aquela variedade de tipos, né? Aí me encorajou a perguntar. Vamos lá. Eu estava dormindo, né? De repente eu acordo, e eu tenho esse hábito de, quando eu vejo qualquer barulho, eu tenho, perto da minha cabeceira, tem uma luzinha que eu acendo, né? E é reflexo. Qualquer zoada, eu sou militar, já estou na reserva, aí vem aquele reflexo, eu vou logo acender o abajur. Nesse dia, eu estava paralisado mesmo, sabe, de bruço, e não movimentava nada. Não falava, não. Eu estava sozinho, mas eu queria acender. Eu queria fazer um movimento para acender, para ver o que estava acontecendo. Na minha cabeça, parecia que tinha alguém entrado no quarto, e eu cheguei a ver, olha, de costa, eu estou vendo, é um corpo de um homem alto, que veio com calma, arrodeou a cama, deitou do meu lado. Eu senti uma calma, de repente eu fiquei calmo, né? Não sei como, era para ficar mais nervoso ainda, mas fiquei calmo com a presença, né? E aí, simplesmente, eu digo, olha, sabe uma coisa, eu vou ver o que é que vai dar nisso, comigo mesmo. E parecia que ele estava me dando um passe, alguma coisa assim. Eu senti, o meu corpo todo aqueceu, assim, e eu senti aquela tranquilidade, e nada de movimento, só sentindo. Passou um tempão. E quando eu consegui soltar meu corpo, que ele foi embora, e depois, no dia seguinte, minha esposa me contou um caso, que ela pediu uma cirurgia mediúnica, não me contou nada. Mudou de quarto, foi para o quarto da visita, que ela disse que estava inquieta, só que parece que a visita não foi para ela, foi para mim. Entendeu? Agora, a impressão aqui, pode isso? Eu posso ser paralisado por um espírito? Eu não tive movimento nenhum. Eu fiquei na mão dele, entendeu? Aí depois é que eu vi, na certa foi a visita que deveria ser feita a ela mudou de quarto, e aí, como eu sou médio, sensitivo e vidente também, né? Aí associei as coisas. Interessantíssima essa experiência dele, né? Interessantíssima. E muito bacana. E é um privilégio você ter tido uma visita assim. E olha só, quando eu falei assim, identidade dos espíritos, e aí eu já vou pular para lá, que era lá que a gente estava. Ele sentiu que estava tudo bem. E eu achei interessante que ele disse assim, eu deveria ter ficado assustado, que deveria nada, gente, é gente, né? É claro que a gente fica, porque, como assim você está aqui na minha cama, deitado do meu lado? Que negócio é esse, né? Mas ele sentiu que poderia confiar. Até porque não estava mexendo mesmo, não tinha mais nada a fazer, né? Não podia fazer mais nada mesmo. Mas, brincadeiras à parte, a gente sente, de alguma forma. É igual aquela história que eu falei do sonho. Eu estou vendo, ou então eu não estou vendo o rosto, eu estou vendo que está diferente, mas eu sei, eu tenho uma certeza dentro de mim. Então, a mediunidade ela serve muito para isso, para a gente desenvolver essa sensibilidade psíquica, de perceber a energia do outro, perceber se o outro está bem ou não, perceber também o que chega para a gente e que benefício está trazendo. Quem fez cirurgia espiritual aqui, em algum momento, é capaz de ter algumas sensações, por exemplo, um corte, sem ter tido corte, você nem está no lugar. Eu já passei por isso e estava viajando, eu estava em um hotel, né, e senti isso. Eu fiz uma cirurgia espiritual e eu senti nitidamente. Eu fui atropelada por um caminhão no passeio. O caminhão ficou em cima de mim, a minha perna e meu pé. Tu está encarnada, não está? Estou encarnada. Não está vendo, gente? E assim, eu senti nitidamente choques na minha perna. O jeito que minha perna ficou era para ter sido amputada. E, claro, eu tive um médico bastante competente, mas eu acredito muito mais nessa cirurgia, no pós, né, na pós-cirurgia carnal, no que aconteceu naquele dia. Porque eu sentia, eu não conseguia abrir os olhos, e eu sentia a presença de pessoas no meu quarto, de choques na minha perna, e, passado aquele momento que eu precisava ficar daquele jeito, eu abri os olhos, me senti super bem, e, a partir dali, foi só alegria. Só alegria, né? E que bacana que ela valorizou também o espírito encarnado, o médico, porque às vezes a gente fica no nosso processo de cura, você também valorizou, não foi? A gente valoriza também o profissional, diga, encarnado. Sobre o relato do colega ali, do passe, ele disse assim,
Perrone, eu acredito, ele disse assim, né? Que ele é porque a esposa pediu e mudou de quarto. Mas eu acredito que o passe era para ele mesmo. Sim, ele estava com precisando certeza. naquele momento. Não teve erro, não tem isso, não. Às vezes eu aqui, encarnada, eu estou encarnada, viu, gente? Eu aqui, encarnada, às vezes recebo uma demanda para mediúnica. Quando eu analiso a situação, eu digo, isso aqui não é para a pessoa só que está pedindo, isso aqui é muito mais até para o outro, é muito mais. Então, a gente percebe quem também precisa. Então, atende o núcleo familiar. Uma outra coisa rapidinho. Diga. É que qual a relação que tem? Eu já ouvi algumas pessoas me dizerem que eu tenho uma predisposição para mediunizar, mas como eu sou muito racional, eu não consigo. Você vai ficar achando sempre que é seu. Mas aí a mediunização ela não se concretiza. Concretiza, porque você é tão racional que acha que é seu. Aí, eu vou lhe dizer que o que aconteceu comigo há alguns anos atrás, não vou dizer quantos anos, porque não faz sentido um negócio desse, mas esse prédio não era nem construído, né? Então, eu também achava, eu falei, não sou médio nada, né? Não quero saber, não quero nem saber, igual a Thay, cadê a Thay? Foi embora, não é? Ela aqui, ó. Não quero nem saber desse negócio comigo. Não quero essa responsabilidade do meu lado. Eu era assim também, viu, Thay? Ó, lhe digo, onde eu estou aqui, ó, falando de médium. Então, aí, o que aconteceu? Eu vim para a mediúnica do básico, só tinha o básico naquela época. Não tinha nesse prédio, não tinha ciclo 2, ciclo 3, não tinha nada disso, não. Era o básico. E aí disseram assim, agora é o momento da psicografia. Eu aí escrevi. Gente, hashtag fica a dica. Eu fiquei escrevendo, para quem não sabe se é médium ou não, se é ou não é médium. Aí, aquele negocinho, os trabalhadores da casa, não, escreve aí o papel, caneta. Eu falei, eu vou escrever. Eu sou racional, eu sei que eu estou escrevendo, que sou eu que estou escrevendo, é conteúdo meu. Mas eu vou escrever assim mesmo. Tá bom, vou escrever. Escrevi. Acabou. Tá, guardei. Não. É livre, fica lá. Criatura, quando eu peguei de novo, depois de um tempo que eu fui olhar, só o primeiro parágrafo era meu. Mas eu tinha certeza absoluta que era tudo meu, sabe? Porque quando a gente é muito racional assim, a gente racionaliza, a gente acha que, não, tem que vir um negócio que me empurre. Eu tinha um trabalhador na mediúnica que eu só me dá vontade de esganar. A gente faz um trabalho danado para o médium chegar lá na mediúnica, equilibrado. Aí ele virar para mim e dizer assim, Geisa, já trabalhando na mediúnica, né? Ele fala assim, Geisa, sabe o que eu queria? Eu queria aquelas mediunidades assim que o espírito chega, derruba a gente da cadeira, me joga no chão. Eu olhei para ele e falei, não é possível. Eu mereço essas almas trabalhando comigo, né, Tânia? Eu mereço. Eu disse, mas, rapaz, eu vou lhe dar uns cascudos. E ele não é magrinho, levinho, não. Para levantar essa alma encarnada, menina, do chão, pelo amor de Deus, deixa de maluquice, não peça um negócio desse, não. Porque vai que o anjo da asa torta escuta, o povo do interior que diz assim, né? Vai que o anjo da asa torta escuta e você cai no chão. Vai lhe levantar aqui, criatura. Mas é assim, os perturbados vêm trabalhar comigo. E eu adoro, né? Identidade dos espíritos, já falamos sobre isso. Observar muito o teor da comunicação, a intenção da comunicação, qual é o objetivo, o que é que está trazendo, para ver se eu vou dar crédito a isso ou não. Né? Se eu vou deixar que eu não senti a energia, o que é que eu estou sentindo. Tomo um susto que está aqui do meu lado, eu estou sem conseguir me mexer, mas, olha, me fez um bem enorme, então está tudo bem. Né? Se não está, o que é que a gente faz, gente? Hora que melhora, né? Eu trago aqui do Livro dos Espíritos essa questão. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E aí os espíritos respondem, manda a gente estudar. Os bons espíritos só aconselham bem, cabe a vós distinguir. Bom, eu gosto de dizer também que depende muito dos nossos pensamentos, dos pensamentos que a gente alimenta no dia a dia, das nossas ações. Quem sou eu? Dize-me quem tu és, que eu te digo quem anda com você. O ditado aqui é assim, é inverso, tá? Me diz o que você é, o que você pensa, o que você anda fazendo, que eu digo quem é que anda com você. A finalidade da mediunidade. Eu, por mim, ficaria nisso aí, ó. Esse item, para mim, já vale tudo.
Esclarecimento da imortalidade da alma. Porque quando a gente se vê espírito... Quem foi do lado de cá que falou sobre... Não sei se é, se não é... Não foi Fernanda, ela é racional. Mas quando a gente... Clara, que ficou lá, fechou o olho, viu a luz, apagou, acendeu, abriu o olho, era outra luz. Então, quando a gente ganha essa certeza, deixa de ser uma crença ou uma dúvida. Foi isso que eu falei no início, que eu disse assim, porque é bom que a gente duvide, porque a gente precisa ter certeza para deixar de ser crença e ser um fato. E aí você diz assim, não, eu não acredito, eu sei que eu sou imortal, eu sei que eu sou um espírito. E aí, quando a gente se vê espírito, nossos valores mudam. A gente começa a se perceber espírito e a ver que o outro também é um espírito. E a gente começa a dar importância ao que realmente importa para a vida maior. Essa vida menor do personagem fica aqui. E aí a gente passa a ter outros valores. Por isso eu acho que esse daí, para mim, já atende mais do que demais a finalidade da mediunidade na vida da gente. Auxílio a espíritos desencarnados. E a gente já viu que os encarnados também. Vou até mudar esse slide para a próxima aula, né? Pelo amor de Deus, meu slide está errado aí. Ó. Auxílio ao espírito desencarnado, não. Espírito encarnado e desencarnado. E sermos intérpretes dos espíritos bons. Meu Deus, eu trouxe isso de onde? A gente é intérprete de tudo, não tem negócio de espírito bom, não. Trazendo mensagens de consolo e orientação. Na verdade, eu peguei esse texto de alguma fonte aí que eu não botei também. Faz parte da maluquice da médium. Não vou botar culpa em espírito nenhum, não. Mas vamos lá que eu corrijo falando isso aqui. Então, esclarecer e provar que somos imortais. Auxílio a espírito encarnado e desencarnado, porque a gente trabalha com a mediunidade de cura, trabalha com esclarecimento. E intérprete de espírito. Essa ideia de bom e de ruim, eu digo, o ruim não tem não, gente, é só uma ignorância. É ignorância, a pessoa não sabe fazer diferente, não sabe ser diferente. Outra expressão que eu, Geisa, que não uso, é a limpeza do ambiente. Limpar, não, são espíritos equivocados, mas são pessoas. Né? São pessoas. Bom, eu trouxe essa imagem para a gente agora falar sobre animismo e mediunidade. O que é anímico é meu. Né? Então, essa imagem é uma imagem clássica, que está aí na internet. Aqui é o médium encarnado, o corpo físico dele ali e o comunicante. Então, essa imagem aí é para a aula de Tânia, lá da semana passada, mas eu vou usar ela para a gente trabalhar o médium. Eu, médium. Esqueci seu nome. Mabelle. Mabelle trouxe aqui essa sensação de expansão do perispírito. Alguém também trouxe. Estou crescendo, estou inchando. Né? Então, a gente tem isso aí. Ó. O perispírito ele tem uma propriedade que se chama expansibilidade. Então, o perispírito se expande e ali eu dou a energia. Eu não preciso necessariamente ter o lado de cá, não. É porque eu não cortei a imagem, deixei ela inteira aí. Para o animismo, eu não preciso. Somente eu estou doando o meu fluido. Então, é uma faculdade anímica quando eu não tenho a presença de um desencarnado comigo. E aí eu trago aqui agora, depois da imagem. O que é o anímico? Está lá no Livro dos Médiuns. A alma do médium encarnado pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobre as suas qualidades de espírito. E o mediúnico, no Livro dos Médiuns, diz: pela natureza das comunicações, distingue-se-á o espírito que responde é do médium ou se é outro espírito. Então, pela natureza das comunicações, a gente percebe. Geisa, mas numa reunião mediúnica, se o médium está ali sentadinho, dando a comunicação, eu estou vendo o que é dele, o que é que eu faço? Deixa ele dar, gente, ele também não é espírito? Deixa ele falar. Agora a gente avalia qual é o objetivo daquela comunicação, ou avalia a intenção.
Porque uma coisa é a gente dar. Por exemplo, lá vai eu agora de novo para aquele livro que eu recomendei para vocês. Qual foi? Quem lembra, de André Luiz? Nos Domínios da Mediunidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, em uma reunião também mediúnica, André Luiz está ali participando, observando, e, de repente, a médium... E ele vê, né? O espírito desencarnado chega, eu estou desencarnada... Aí eu chego aqui, passo a comunicação e ela transmite, não é assim? E André Luiz está observando esse movimento todo, como é que funciona, a organização, quem chega, quem sai, quem deu a comunicação, vai embora, papapá. Aí, de repente, ele está vendo que a médium está dando a comunicação e ele olha assim, não tem ninguém. E aí ele pergunta para o instrutor dele, ela está dando a comunicação de quem? Eu não estou vendo nenhum desencarnado perto dela. E aí o instrutor dele vai dizer, ela está dando a comunicação dela. É anímica. É uma fraude? É mentira? É mistificação? Não. Ela não sabe que é dela. Ela está achando que é conteúdo de outra pessoa. Né? Ela estava achando, diferente até dos racionais, que não é de outra pessoa, eu estou achando que é meu. No caso dela, é o contrário. Ela estava numa mediúnica, ela é médium, ela sentiu aquilo. O que foi que aconteceu? Aí o instrutor explica para André Luiz. Aconteceu que a comunicação anterior ativou nela, que no perispírito, na nossa mente, que é um órgão que está no perispírito, estão registrados experiências de vidas passadas. A gente não chegou aqui agora, né? A gente viveu outras vidas, outras experiências. Então, né, em uma dessas vidas dela, ela viveu uma experiência que, naquele momento, foi ativada e ela deu uma comunicação e fez a catarse. Então, ela curou um nozinho que estava ali no registro perispiritual dela. Mas foi uma comunicação anímica, porque foi dela, da médium encarnada. Ok? Não tem nada errado nisso. Está certo. Porque ela não tem intenção de estar mentindo, de estar enganando. Aqui, Ernesto Bozano, ele fez um estudo, que eu falei no início da aula hoje aqui. Ele fez um estudo do anímico nosso, de encarnado. Porque naquela época, como até hoje, a gente ainda fica que nada, isso é da pessoa, não existe espírito, nada. Então, ele foi fazer um estudo e ele realmente viu que a alma do encarnado tem algumas capacidades, né? É o que eu trouxe o exemplo aqui de Jesus, dizendo que a gente é muito mais capaz do que o que a gente pensa que é. E Bozano fez um estudo, tem uma publicação, é um livro que vale a pena, e ele diz assim, olha, realmente não tinha nenhum espírito desencarnado, não, mas isso não invalida, não, porque isso está mostrando que nós somos espíritos, que essa faculdade anímica é do espírito, não é do corpo físico. Então, é a propriedade de ver, a propriedade de curar, ok? Desenvolvimento da mediunidade, apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual. É necessário que a gente esteja equilibrado. Por que, gente, equilibrado? Gente, porque se eu não estou dando conta de mim mesma, como é que eu vou dar conta de gente que eu não estou nem vendo chegando junto de mim? Pense aí que confusão não vai ser. Imagine. Então, eu tenho que estar bem, né? Doutrinariamente esclarecido. Por quê? Por exemplo, o que eu falei aqui, o exemplo do perispírito. Isso é uma coisa que o espiritismo estuda bem, o perispírito. Então, se eu sei que o perispírito tem algumas propriedades, uma delas é a plasticidade, que eu posso mudar a forma, então, se eu tenho esse esclarecimento que é doutrinário, eu sei lidar melhor com aquilo que está chegando na minha frente. Eu vou avaliar quem é que está ali. Percebem? Dentre outras coisas. Então, estudar é muito importante. Então, para quem diz assim, eu tenho medo, então, tenha medo se você não sabe o que é, a gente realmente fica com medo. É por isso que vocês estão aqui, ciclo 1, para a gente perder o medo, por quê? Não é perder o medo porque está vendo espírito, nem nada, não é porque a gente está se esclarecendo. Né? A gente está entendendo que não é nada demais, mas eu preciso entender. Eu preciso entender que tem um perispírito ali funcionando. E consciente, viu, dona Fernanda? Consciente. Fernanda veio aqui buscar isso. Não, eu tenho consciência, mas eu não tenho o controle. E aí a gente vai aprender a controlar. Como é que isso
Vai acontecer fazendo. É na prática. Vamos lá. Responsabilidade do médium, dedicação desinteressada. Porque tem gente que vem porque quer ser superpoderoso, né? Estou vendo os espíritos, sou superpoderosa. Esqueça isso, criatura. Tem que ter estudo, tem que ter disciplina. É tanta coisa, daqui a pouco vocês não vão querer dizer, não, Geisa, eu não vejo mais, não. Mas é gostoso, gente. É um trabalho bom, é uma atividade boa, é é uma capacidade, é uma habilidade que a gente desenvolve, né? Disciplina, assiduidade, pontualidade, companheirismo, discrição, e caridade. Eu costumo dizer que na reunião mediúnica a gente tem uma cumplicidade também. Então, poxa, a gente está vendo ali o parceiro de trabalho da atividade mediúnica, está ali, se sensibilizou com aquela comunicação. Eu vou sair amanhã dizendo a todo mundo que foi aquilo? Pelo amor de Deus, né? Não faz nem sentido. Então, é isso. Nossa responsabilidade como médium. Adenauer traz isso aqui. Os espíritos sérios, sob influência moral nossa, do médium, se utilizam de médios responsáveis e que buscam seu aprimoramento intelectual e moral a fim de colaborarem com a tarefa de esclarecer e educar a humanidade. Então, é assim, é aquilo que eu falei de um jeito bem chulinho, né? Diga-me com quem andas, não, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem anda com você. Então, os meus pensamentos dizem muito de mim e de minhas companhias. E eu estou falando só de desencarnado, por acaso? Não. Eu trago para junto de mim uma pessoa que não quer saber de estudar, que não quer saber só quer saber de farra, vai querer andar comigo e só estou o tempo todo ali estudando e trabalhando. Não que eu gosto de farra também, né? Eu gosto também. Estou aqui encarnada, é claro. É claro que eu estou aqui também, não estou fingindo uma santificação, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando assim, na coerência do que eu penso, do que eu falo e das minhas ações. Tem uma certa coerência, né? Então, quem é que eu vou atrair para perto de mim? E assim a gente faz essa nossa reflexão. Quem é que a gente anda atraindo? De encarnado e de desencarnado. As reuniões mediúnicas. Comunhão, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, os pontos de vistas. Essa cordialidade recíproca a gente exercita aqui, porque às vezes a gente não gosta do companheiro da mediúnica, mas aí é uma oportunidade para entender por que eu não gosto mesmo. Está em mim, né? Tem algo em mim aí para ser melhorado. Concentração, união e isenção de supremacia. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu estou coordenando a reunião mediúnica que eu sou melhor do que o passista. Não existe isso. Reuniões mediúnicas. Eu trouxe os tipos que a casa trabalha. A experimental, que é a que vocês vão participar no dia 29, é instrutiva, é para vocês experimentarem as faculdades mediúnicas de vocês. A de cura, que acontece aqui na casa às sextas-feiras, é interna. A de desobsessão, nós temos duas, uma acontecendo hoje, aqui em cima, que é a de desobsessão à distância. Como é a desobsessão à distância? Quem vem aqui na recepção, faz a entrevista, a ficha sobe, vai para a reunião de desobsessão à distância. A pessoa não participa, ela é interna. E depois tem um encaminhamento. Se vai para a cura, se vai para a desobsessão presencial, que é a outra reunião que a gente tem na casa nas quartas-feiras, é a desobsessão presencial aqui no salão do lado. E a de desenvolvimento mediúnico, que também acontece dia de hoje e dia de quinta, nas terças e quintas com Paulinha. Cláudia coordena a desobsessão presencial, Dora a desobsessão à distância, Sheldon e Fernando a de cura e a experimental, nós da ULI, curso básico, EAD e presencial. EAD também tem. Sabia? Vamos lá. A equipe de uma reunião mediúnica tem o dirigente, encarnado e desencarnado, está na literatura isso. Tem os médiuns esclarecedores, que a gente chama também de doutrinador, mas a gente já entendeu que doutrinador é aquele que instrui na doutrina, e a gente não tem tempo para isso na mediúnica, então é mais esclarecedor mesmo.
Os ostensivos, que passam a comunicação. Fernanda, seja bem-vinda. Os médiuns de apoio, que ficam ali na oração. E os passistas. Dúvidas? Bom, para a gente trabalhar numa reunião mediúnica aqui na casa, vocês vão participar dessa experimental, depois tem a do desenvolvimento mediúnico. No ciclo 3, que é o ciclo da mediunidade, vocês terão mediúnicas constantes. Depois do ciclo 3, vocês podem ir para o campus 1, que é o passe, campus 2, que é o desenvolvimento mediúnico, campus 3, que é desobsessão à distância, campus 4, que é presencial, e campus 5, que é a cura. Aí vocês podem experienciar todos esses. Beleza? Um por um na sequência. Podemos nos livrar da influência dos espíritos que nos chamam com insistência para o mal? Sim, porque eles somente se ligam àqueles que os solicitam pelos desejos ou atraem pelo pensamento. Então, me diga o que é que você anda pensando, que eu digo quem é que anda com você. Eu tenho só, mas agora é só essas mensagenzinhas para a gente fechar essa aula. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Está no Livro dos Espíritos isso, viu, gente? Eu não botei a fonte, mas é do Livro dos Espíritos. Fazendo o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho. Então, aquele espírito que chega dizendo que você é o médium bambambam, desconfie, viu? Essa menina sai, ó, correndo. Porque eles vos pegam por vossa fraqueza. Então, não se envaideçam por serem médiums ou por trabalharem numa mediúnica, ou seja lá o que for. Não faz sentido isso. E, por fim, essa mensagem do livro novo. Claro que eu já trouxe aqui uma mensagem do livro novo. Viver como espírito é lidar com pessoas desencarnadas como quem lida com as encarnadas. Do mesmo jeito. Viu, Thay? É do mesmo jeito. Não assuma a responsabilidade para você do que não é seu. Portanto, sem tensões nem endeusamento de qualquer natureza. Aqui as referências, o Zimmermann ali, Teoria da Mediunidade, André Luiz, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o de vocês, Conhecendo o Espiritismo, Psicologia e Mediunidade, Voo do Espírito, e esse aí também, que tem alguma coisa. Ok, gente? Muita paz, muito obrigada. Passei 1 minuto, eu sou retada, né, velho? Você é boa demais.